Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Orar e Vigiar no YouTube. E no vídeo de hoje, iremos fazer a nossa oração dos Salmos. Gostaria que me acompanhasse nessa oração, lembrando que não precisa ser em voz alta. Apenas mentalize as palavras com atenção. O mais importante é se conectar com cada versículo, evitando que a sua mente traga suas preocupações do dia a dia. E foque neste momento, pois ele irá iluminar e reverberar por todo o seu dia. Salmos capítulo 2. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Segundo, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Terceiro, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quarto, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Quinto, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Sexto, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Sétimo, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Oitavo, pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Nono, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Décimo, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11º, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. 12º, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. O capítulo 2 do livro de Salmos começa com uma pergunta retórica. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa pergunta nos leva a refletir sobre a futilidade da rebelião humana contra Deus. Os gentios ou nações representam aqui aqueles que resistem ao plano divino e suas conspirações são vistas como inúteis e sem propósito. Pessoas que, ao invés de buscar conhecimento mais profundo dentro das mais diversas doutrinas religiosas e espirituais existentes, de buscar em diversos grupos que se reúnem para debater sobre este tema, canais aqui do próprio YouTube mesmo, como este, para buscar uma luz no fim do túnel e iniciar um estudo gradativo sobre as leis divinas, preferem contestar porque as coisas não funcionam conforme o próprio achismo. E limitam os seus pensamentos a pontos de vistas limitados, deixam de acreditar em Deus por não entender os caminhos que estão disponíveis para nós. Obviamente não é fácil aceitar, não estarmos no caminho certo e precisarmos mudar, mas quanto mais buscarmos o autoconhecimento e como aumentar a nossa conexão com o divino, aos poucos as nossas dúvidas serão esclarecidas. Nos versículos 2 ao 3, vemos os reis e governantes da terra se unindo contra o Senhor e o seu ungido querendo romper suas ataduras e sacudir suas cordas. Isso simboliza a tentativa humana de se libertar da autoridade divina e viver segundo seus próprios desejos. Essa rebelião não é apenas contra uma figura divina distante, mas contra o próprio Cristo, o ungido de Deus. A nossa rebeldia nos cega sobre o nosso verdadeiro caminho. Não gostamos de viver pensando que existe uma autoridade acima de nós, que rege a tudo que acontece no universo. Mas na verdade sempre teremos o nosso livre-arbítrio de viver conforme o nosso achismo momentâneo. E essa autoridade divina, na verdade, quer nos presentear com orientações profundas que requerem um estudo constante para entender a sua grandiosa eficiência. Lembre-se, não somos obrigados a nada, mas de fato não conhecemos as melhores estradas para percorrer a nossa jornada. Então, ter um conjunto de ensinamentos que nos auxilia a iluminar este caminho tão confuso que constitui a nossa vida, não seria nada mal, certo? O versículo 4 nos oferece uma resposta divina a esta rebelião. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Essa é uma imagem poderosa da soberania e tranquilidade de Deus diante das tentativas humanas de resistir a Ele. Deus não é ameaçado pelas conspirações humanas. Na verdade, qualquer rebeldia que manifestamos apenas nos atinge de forma negativa, pois Deus já tem a plena certeza que um dia iremos cansar de seguir um caminho sem sentido e passaremos a procurá-lo de alguma maneira dentro de nós. Então no versículo 5, quando diz, então lhes fará a sua ira e no seu furor o turbará, significa que toda essa rebelião insistente que tivermos sobre os seus ensinamentos terá um retorno para nós. Caso ignorarmos tudo isso e continuarmos nossa trajetória sem a conexão com o divino, iremos continuar com essa sensação de vazio por dentro, porque fazer algo contra Deus na verdade é quando fazemos um mal alheio a qualquer ser que seja. Não temos influência nenhuma sobre seres perfeitos ou acima de nós em uma escala evolutiva, mas principalmente aqueles que são vulneráveis às nossas ações, pessoas subordinadas às nossas ordens, familiares mais próximos, animais, plantas, enfim, qualquer ser vivo criado pelo Pai Divino. É óbvio
e precisamos de recursos naturais para nossa sobrevivência, mas abusar deles não justifica nossas necessidades. O versículo 6 declara: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Este rei é Jesus Cristo, que Deus estabeleceu como governante supremo. Este é um ponto central dos Salmos. A autoridade e o reinado de Cristo são inabaláveis e eternos. Para quem se identifica como cristão, ou seja, acredita nos ensinamentos do Mestre Jesus e tem como uma figura de referências para compreender quais condutas são morais e a quem podemos recorrer, e qualquer pedido de ajuda espiritual, ou seja, temos Jesus Cristo como aquele que cuida do nosso planeta e de toda forma de vida que o pertence. Portanto, a quem direcionar nossas atenções em momentos de crise, mas também em momentos de agradecimento. Nos versículos 7 ao 9, ouvimos o decreto divino: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de olheiro. Este é um chamado para reconhecer a influência e o amor de Cristo por nós, e que podemos contar com Ele para nos dar força para os momentos difíceis que estamos passando. Lembrando, ninguém fará aquilo que está sob a nossa responsabilidade, mas certamente vamos ser inspirados a tomar decisões mais saudáveis para as nossas vidas, se buscarmos uma serenidade mental, aprender a escutar um pouco o universo ao nosso redor, porque espíritos de luz enviados por Cristo sempre estarão à nossa disposição, quando nos esforçarmos a fazer o bem e pedirmos ajuda de coração. A partir do versículo 10, há um apelo aos reis e juízes na terra. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Este é um convite à sabedoria e humildade. Os líderes são exortados a servir ao Senhor com temor e se alegrar com temor. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Portanto, quando seguimos o ensinamento de Jesus Cristo com temor, estamos praticando um profundo sentimento de fé em muitas coisas que ainda não conhecemos em seu real desfecho. E por falta de conhecimento nosso, temos o costume de questionarmos, quase que o tempo todo, o rumo que nossas vidas estão tomando, a temporalidade dos acontecimentos, as lamentações pelas finalizações e o medo pela incerteza do amanhã. Seguir Jesus Cristo com temor é segui-lo com fé, mesmo que no começo não pareça óbvio e sentimos muito medo. Finalmente, o versículo 12 conclui com um conselho prático e uma bênção. Beijai o filho para que, se não ire, pereçais no caminho quando em breve se acender a nossa ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijar o Filho é um ato de reverência e submissão a Cristo. Aqueles que confiam em Deus são declarados bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes e abençoados. Espero que essa reflexão de hoje tenha aumentado a sua vibração e tenha provocado um pensamento elevado em você, que tenha despertado um desejo sincero de fazer esse dia de hoje melhor do que o anterior, que cada pessoa que cruza o seu caminho hoje lembre dessas palavras, dessa oração, dessa reflexão e ajude ela a transformar o seu dia para algo melhor. Que Deus lhe acompanhe a cada passo e até o próximo vídeo.